Sei que eu sou fã de carteirinha de pelo menos dois personagens bíblicos, que é José do Egito e Daniel. Esses dois personagens bíblicos nos inspiram, eles nos motivam. Aliás, esses dois casos são exemplo de superação. Dois homens que superaram momentos difíceis, superaram adversidades, superaram tentações e superaram até mesmo as aflições da vida. A história deles nos ensinam. Aliás, as histórias bíblicas, queridos, nos ensinam verdades, nos ensinam aquilo que a Bíblia vem nos mostrar do que Deus faz na vida dos servos do Senhor. Quando você lê cada história, principalmente no Velho Testamento, onde há muitas histórias, o Novo também conta, porém é muito mais rico no Velho Testamento, e quando você lê cada uma dessas histórias de homens e mulheres que serviram a Deus, que estiveram na presença do Senhor, que criam em Deus, você aprende coisas importantes, aquilo que Deus faz na vida de quem serve a Deus. Aliás, essas histórias vêm nos mostrar tanto o lado humano quanto o lado divino. Vêm nos mostrar tanto as limitações, fraquezas e as escolhas que o ser humano faz, como também mostra a força, o poder, a sabedoria e a vontade de Deus para a vida do ser humano. Então, quando nós lemos essas histórias, nós tiramos lições, nós aprendemos, isso nos inspira, isso nos motiva e até mesmo nos alerta para certos cuidados que nós precisamos ter, porque as histórias bíblicas não mostram apenas histórias de sucesso, mostram também histórias de fracasso. E por que a Bíblia não esconde os fracassos das escolhas humanas? Porque isso vem nos mostrar a necessidade que temos, através das lições que aprendemos, de evitar o mesmo caminho que eles tomaram, as mesmas escolhas que eles fizeram, os mesmos passos que eles deram. Portanto, a Bíblia não esconde, a Bíblia não mostra só o lado positivo, mostra o lado negativo do ser humano, exatamente para mostrar como nós, por um lado, temos um potencial para, através de Deus, superar situações, como também a gente tem que vigiar em alguns pontos da nossa vida, para não incorrermos nos mesmos erros que alguns deles incorreram, para não seguir o caminho que alguns deles escolheram seguir. Então, a Bíblia vem nos ensinar. Daniel, que é o personagem bíblico do qual eu já falei aqui, sou fã de carteirinha, é um homem que nos traz lições maravilhosas através da vida dele, através das atitudes que ele teve, dos atos de fé, dos hábitos que ele cultivava na sua vida, nós aprendemos. Esse Daniel, ele foi muito conhecido na Babilônia. Ele era judeu, mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém e destruiu a cidade praticamente, os muros, as portas de acesso, o próprio templo de Jerusalém, palácios e tudo mais, e também levou parte do povo cativo em exílio para a Babilônia, como nós lemos aqui no texto de Daniel capítulo 1. E Daniel foi nesta leva de pessoas que foram levadas até a Babilônia. E Daniel, ele era conhecido não só durante o reinado de Nabucodonosor, mas de outros reis que se levantaram, e até de reis que dominaram depois a Babilônia. Ele era conhecido como um homem que servia a Deus continuamente. Aliás, esse foi um dos testemunhos do rei Dario, que disse para ele: o Deus a quem tu continuamente serves. Falando para Daniel, o que mostrava a vida de Daniel, denunciava que ele era um servo de Deus. Então eu queria falar nesta manhã para você que serve a Deus, para você que ama a Deus, para você que busca o Senhor. A vida de Daniel fala da força do servo de Deus, força não nossa, não particularmente
que emana de dentro de nós por nós mesmos, mas que vem do Senhor, que é a ação de Deus na vida daquele que crê em Deus. Então, vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Daniel, esse homem que tinha um espírito excelente, este homem que tinha caráter, este homem que a vida dele denunciava a Deus, uma fé em Deus. Aliás, a gente aprende com Daniel que servir a Deus é uma das mais importantes decisões que nós tomamos em nossa vida. Quando alguém, um homem ou uma mulher, decide servir a Deus, ele está tomando uma das maiores decisões que muda a vida. E aonde ele vai experimentar milagres de Deus, ações de Deus, em qualquer tempo, em qualquer época. Nós aprendemos que servir é um ato, é um estado de espírito, onde nós expressamos no nosso serviço a Deus e nos expressamos também no serviço às pessoas. Uma vez que nós servimos a Deus, nós somos levados a servir as pessoas. Então, servir, primeiro tem que ser um estado de espírito, para que possa ser transformado em ação no sentido vertical, na direção a Deus, e também no sentido horizontal, em direção às pessoas. Então, todo servo de Deus é chamado a servir. E nós servimos as pessoas, e o servir as pessoas significa para o servo de Deus que ele está servindo ao Senhor. Nós servimos ao Senhor servindo as pessoas. E com Daniel, o que nós aprendemos? Eu queria tirar algumas lições aqui, se você puder anotar aí, para depois, durante a semana, você meditar, você refletir sobre o que nós abordamos aqui hoje. Anote aí. A primeira lição que eu aprendo com Daniel é que as circunstâncias não desmotivam o coração do servo de Deus. Todos nós estamos sujeitos a passar por toda e qualquer circunstância. As circunstâncias vêm, isso faz parte da vida. Jesus já disse: no mundo passais por aflições. Daniel, ele foi tirado da sua terra e foi levado para a Babilônia. Mas mesmo na Babilônia, mesmo em terra estranha, ele não abandonou o Senhor. Ele manteve a sua convicção e a sua fé em Deus. A mesma fé que ele tinha em Judá, a mesma fé que ele tinha na sua terra, ele também manteve na Babilônia, que era uma terra estranha, uma terra inclusive que adorava outros deuses. Porém, ele manteve-se firme na sua convicção e fé. Meu querido, minha querida, que me assiste nesta manhã, as circunstâncias podem tirar você do lugar em que está, mas não pode tirar Deus do teu coração. As circunstâncias podem remover você de lugar, mas não tem poder para remover Deus da tua alma, Deus no teu interior. Não pode arrancar o Senhor da sua vida. Sabe, qualquer situação, por mais difícil que ela seja, não tem o poder de tirar Deus do coração do servo do Senhor. Então, se você está em meio a uma terra estranha, se você está em meio a um deserto, se você está em meio a um momento de tribulação, mantenha a sua convicção, mantenha a sua fé em Deus, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração e trazer esta convicção na sua alma. Você hoje pode estar passando por um momento difícil, mas isso não pode tirar a fé que você tem em Deus. Mantenha-se firme no Senhor. Segunda lição que eu aprendo aqui com Daniel é que onde o servo de Deus estiver, ele será abençoado pelo Senhor. Não importa o lugar, não é onde você está que determina, mas se Deus está com você. É isso que determina. Se Deus está com você, onde você estiver, você será abençoado. Você vai prosperar. Quando nós olhamos para José do Egito, por exemplo, nós vimos que ele estava no Egito passando por situações difíceis, mas Deus estava com José. Daniel estava também na Babilônia, passando por circunstâncias também difíceis, mas Deus estava
com Daniel. Por isso, acredite, meu querido, que quando Deus está conosco, nós prosperamos até na terra da nossa aflição. Nós prosperamos até nas dificuldades que a vida possa apresentar. Porque se Deus estende a mão e se Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Ninguém pode remover essa bênção. Ninguém pode arrancar de você o que o Senhor quer fazer na sua vida. Então, aprenda isso. Não é onde você está, mas é se Deus está com você. Uma outra lição que nós aprendemos com Daniel é que o mundo tenta roubar a sua identidade espiritual. É muito interessante o exemplo de Daniel, porque Daniel, o seu nome hebraico significa Deus é meu juiz. Esse é o significado hebraico do nome Daniel. Deus é o meu juiz. Porém, quando ele foi levado para a Babilônia, o nome de Daniel e de seus outros amigos, que foi mencionado aqui, foram trocados para nomes caldeus e com um outro significado. Nós vimos no texto que Daniel foi trocado para Beltesazar, e Beltesazar significa Bel, que era a referência a um deus babilônico. Bel proteja a vida do rei. Então veja, deixou de ser Daniel, Deus é o meu juiz, e passou a ser Beltesazar, Bel proteja a vida do rei. Então tentaram roubar a identidade de Daniel. A sua verdadeira identidade, meu querido, não está no nome que você tem ou no número da sua RG, mas está no seu coração. Está marcado dentro de você. Sabe por quê? Quem serve a Deus já foi marcado por Ele. Quem crê em Cristo, quem está em Cristo, ele é nova criatura. E a Bíblia diz que o Senhor circuncidou o seu coração. A circuncisão para o judeu era uma marca no físico da pessoa. Porém, a marca de Deus na vida do servo do Senhor é no coração. Há uma marca de Deus na nossa vida. E essa marca ninguém pode tirar de você. Mas o mundo tenta colocar sobre nós aquilo que nós não podemos, as nossas incapacidades. Mas nós devemos nos lembrar que agora que nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, temos uma identidade espiritual. E essa identidade espiritual não pode ser perdida. A nossa identidade significa aquilo que nós somos em Deus, aquilo que a Bíblia diz que em Cristo nós somos. Isso é a nossa identidade. Aquilo que a palavra de Deus declara para os que creem, para os que confiam no Senhor, essa é a identidade no qual ele é reconhecido diante de Deus. E essa identidade espiritual o mundo tenta roubar da gente. Saiba que os nomes verdadeiros do servo e do Senhor estão escritos no livro da vida. O meu e o seu nome estão arrolados no céu. Essa é a nossa identidade. É como Deus nos vê através de Cristo Jesus. O que nós fomos no passado, os erros que nós cometemos, tudo aquilo que muitas vezes realizamos de pecado, que desagradou a Deus, no momento em que a gente se converteu, o Senhor lançou no mar do esquecimento todo o nosso passado, com todas as falhas e equívocos, e Ele agora nos fez novas criaturas. Nós agora temos uma identidade. Tome posse dessa identidade e não deixe que ninguém, nem o diabo, nem as circunstâncias, nem ninguém venha dizer o que você tem que ser. Não, você é o que Deus declarou que você é, o que a Bíblia fala a teu respeito, para que você possa entender que você não é alguém largado, abandonado nessa vida. Há um Deus que cuida de você, há um Deus que vela pela tua vida, há um Deus que vem em socorro quando nós clamamos a Ele, porque Deus ama os seus filhos. Quem serve a Deus, ele é antes de tudo um filho de Deus, porque quem crê em Jesus, a Bíblia diz que Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós passamos a crer no seu nome, nós fomos reconciliados com o Senhor, nós fomos adotados por Deus, e Deus restaurou
a nossa vida. Deus nos regenerou para, justificados pela fé em Jesus, possamos agora ter esta identidade espiritual. Tentaram mudar o nome de Daniel, mas não conseguiram mudar o coração de Daniel, não conseguiram tirar a marca de Deus na vida de Daniel. Que seja o mesmo com a nossa vida. Outra lição que a gente aprende aqui com Daniel é que oração é um grande recurso do servo de Deus. Nós oramos aqui, levantamos um clamor nesse propósito em que as igrejas estão reunidas em oração e jejum, porque cremos no poder da oração. Não foi apenas um ritual, mas cremos que Deus ouve a oração do seu povo, que Deus ouve a oração dos seus servos. Oração é um lugar maravilhoso em que o servo do Senhor aprecia estar. Daniel era um homem que orava ao Senhor, e a Bíblia destaca o fato de que ele orava 3 vezes por dia. Provavelmente ele orava de manhã, orava à tarde e orava à noite. Ele estava sempre falando com Deus, mesmo em terra estranha, mas ele não deixou de se conectar com Deus. Daniel é a lição para nós de um homem que orava. E oração para nós, queridos, é o nosso refúgio. Quando você estiver atribulado, angustiado, a oração é o teu refúgio. A oração é o meio para você liberar as tensões diante do Senhor, falando com Deus, desabafando com Deus. A oração é tão importante para nós. Eu vejo a oração como uma terapia para a nossa vida também. Como nós somos tratados em meio à oração, principalmente porque a oração, ela não é uma via de mão única. A oração, você fala com Deus, mas Deus fala com você também. A não ser que seja aquela oração corrida que a gente vai, só pede, pede, pede e sai da presença de Deus. Mas se nós gastamos um tempo para falar e ao mesmo tempo para ouvir, Deus fala ao nosso coração também. Quantas vezes eu fui tratado na minha alma, quantas vezes Deus fez uma terapia comigo, falando coisas ao meu coração que me levantaram, que me reergueram. Eu digo para você uma experiência minha. Eu até hoje nunca saí da oração pior do que eu entrei. Nunca. Eu posso ter entrado no meu momento de oração péssimo, arrasado, deprimido, mas eu sempre saí melhor. Eu sempre saí de cabeça erguida. Eu sempre saí com vontade de viver, para continuar a lutar. Sabe, a oração é uma terapia para a gente. Oração é o nosso conselheiro, porque o Espírito Santo fala conosco. Oração é comunhão, de você poder estar ali numa intimidade com Deus. Oração é o início da nossa vitória. E eu digo isso com base aqui em Daniel. Vou ler para você, Daniel capítulo 10, versículo 12. Olha o que diz aqui, Daniel 10, versículo 12. No momento em que Daniel vinha de vários dias orando ao Senhor, e ele orou por cerca de 21 dias, e nenhuma resposta havia chegado, até que no 21º dia, chegou o anjo do Senhor, em resposta à oração de Daniel. E olha o que o anjo disse para Daniel, está aqui em Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O anjo disse isso para Daniel, dizendo: Daniel, eu não cheguei agora no 21º dia, porque Deus ouviu a tua oração agora. Não, Deus ouviu, Daniel, a tua oração desde o primeiro dia. Quando você aplicou o coração em buscar a Deus, em falar com Deus, em orar ao Senhor, ali Deus já ouviu a tua oração e a resposta já foi enviada. Ali, no primeiro dia, começou a vitória de Daniel. Assim, queridos, nós também obtemos vitória em Deus. Não é quando o milagre acontece, é quando já começamos a orar. A vitória já começou ali.
Porque nós cremos, a oração da fé move o coração de Deus e move a mão do Senhor em favor daquele que crê e confia no Senhor. Não desista de orar, mantenha-se firme em oração até que a resposta venha, mas creia que a tua vitória já começou desde o início da tua oração, desde o começo em que você creu em Deus e colocou a sua luta diante do Senhor. A tua vitória começa quando você começa a orar. Uma outra lição nós aprendemos: nenhum decreto contra você anulará o decreto de Deus a favor de você. Não vai haver nenhum decreto contra ti que venha anular o decreto que Deus tem para você, a vontade e o propósito de Deus para a tua vida. Eu vejo isso aqui na vida de Daniel. Nós vemos que inimigos de Daniel, homens que não gostavam dele, porque ele sempre estava em proeminência, ele tinha um espírito excelente, ele sempre se destacava, ele era um homem de sabedoria, tudo que ele colocava a mão prosperava. Deus estava com Daniel e por isso ele prosperava. Só que as pessoas invejosas tentaram tirar ele do circuito, tentaram acabar com a vida de Daniel e não encontraram na vida dele nenhum ato de corrupção, nenhuma falha para que eles pudessem colocar uma denúncia contra Daniel. Então eles tentaram exatamente na sua espiritualidade, na sua religião. Vamos ver se a gente consegue derrubar Daniel. E conseguiram convencer o rei a fazer um decreto para que durante um período ninguém orasse a nenhum outro Deus. Porém, Daniel era um homem de oração, e ele não se deixou levar por isso, ele continuou orando. Então ele foi flagrado em oração, e os seus inimigos levaram em denúncia ao rei, e o rei teve que decretar para Daniel, mesmo sendo amigo de Daniel, a decretar a sua morte, a sua sentença de morte. E qual era a sentença de morte naquele momento do reinado de Dario? Era ser lançado na cova dos leões. Creio que todos nós já ouvimos essa história bíblica de Daniel na cova dos leões. Pois é, ele foi lançado numa cova com leões famintos. E o rei colocou uma pedra e colocou o seu principal, um dos seus maiores anéis, para selar, lacrar aquela pedra. Ninguém tinha autoridade para remover e resgatar Daniel. Estava sentenciado, estava decretada a morte de Daniel. Mas como eu disse, nenhum decreto contra o servo de Deus prevalece sobre o decreto de Deus na vida desse servo. A vontade de Deus é que prevalece. Dario lacrou a pedra, Deus lacrou a boca dos leões. Dario lacrou a pedra para que nada se mudasse a respeito de Daniel, mas Deus lacrou a boca dos leões para mudar a vida de Daniel. Então o que prevalece na nossa vida é o decreto de Deus. Se você ouviu alguém dizendo que lançou maldição sobre a sua vida, que fez um trabalho contra você, que você confie no Senhor e acredite que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Nenhum inimigo que se levanta contra aquele que serve ao Senhor, ele vai triunfar, porque o que prevalece é a vontade de Deus. Principalmente se o servo do Senhor anda pelo caminho reto, preza pelo título que ele carrega de servir a Deus. Daniel era um homem correto, porque às vezes pode haver denúncia contra um servo de Deus, e essa denúncia ser justa e ser verdadeira, se o servo do Senhor não vigia. É importante nós entendermos isso, que quando nós andamos em retidão, então Deus vai honrar a nossa integridade, Deus vai honrar o nosso caráter, Deus vai honrar o caminho reto que nós escolhemos trilhar. Se escolhermos qualquer caminho tortuoso, estamos correndo risco. Aqueles inimigos de Daniel denunciaram, porque não conseguiram de nenhuma forma atingir a reputação de Daniel, e tentaram numa artimanha satânica derrotar e matar o servo do Senhor, mas a vontade de Deus prevaleceu. Por isso, meu querido, minha querida, entenda que você que serve ao Senhor com integridade, nenhum decreto contra você vai anular o propósito do Senhor.
Outra coisa a gente aprende também, que Deus capacita os seus servos com dons. Você que serve a Deus, Deus quer te capacitar com dons espirituais. Daniel tinha um dom que era de revelação de sonhos. Mas a Bíblia vem nos mostrar que há diversos dons espirituais que o Espírito Santo concede aos servos do Senhor. Para quê, pastor? Para que ele possa fazer a obra de Deus, para que ele possa ser útil nas mãos do Senhor. O Espírito Santo concede dons aos que se dispõem a servir. Então, quando você quer servir a Deus, Deus te capacita, assim como capacitou Daniel, Deus pode capacitar você. E também, queridos, para fechar aqui a nossa reflexão, a última lição que eu aprendo com Daniel, diz que os servos de Deus sempre buscam o Senhor na adversidade. Quem serve ao Senhor busca a Deus fora da adversidade, mas também continua buscando dentro da adversidade. Servir a Deus quando tudo vai bem parece muito fácil, mas quando a situação muda, quando o deserto aparece adiante, quando entramos em uma fase que a Bíblia chama de dia mau, é aí que nós precisamos ainda mais buscar o Senhor. O servo de Deus busca antes da tempestade e busca durante a tempestade. Daniel, ele tinha prestígio, Daniel, ele tinha autoridade, ele tinha dinheiro, ele tinha alto cargo, mas Daniel sempre dependeu do Senhor, em todo momento, sempre ele dependeu de Deus. Sabe, querido, autossuficiência é um perigo para quem serve a Deus. Quando nós começamos a achar que nós podemos, que nós somos capazes, que por nós mesmos nós resolvemos, nós começamos a não mais depender de Deus. E por isso nós precisamos, principalmente no momento que está tudo tranquilo, nós estarmos firmes na nossa busca do Senhor e a depender sempre de Deus. Porque haverão dias que às vezes o chão é tirado debaixo dos nossos pés. Há dias em que as surpresas desagradáveis surgem. Nós estamos vivendo hoje um momento no mundo inteiro que ninguém imaginava que chegasse a esse ponto, onde um coronavírus, algo que você só consegue ver com um microscópio super potente, e olhe lá, e precisa haver muito estudo para conseguir identificar com detalhes esse vírus, que não é visto a olhos humanos, mas está fazendo um estrago no mundo inteiro. Está mexendo com estruturas econômicas, está mexendo com estruturas emocionais, está mexendo com a saúde, a estrutura de saúde no mundo inteiro, e as pessoas não imaginavam chegar a esse ponto, porque a vida apresenta certas surpresas que nós não imaginamos, e se nós não estivermos firmes no Senhor, dependendo sempre de Deus, seja no momento tranquilo quanto no momento difícil, nós acabamos por perder toda essa essência que Deus tem derramado em nossa vida. É tempo da gente confiar, principalmente nesse meio de tribulação que o Brasil está vivendo, que nós estamos experimentando tão próximo da gente. Nós precisamos buscar ainda mais o Senhor, sabe? E fundamentar ainda mais os nossos alicerces em Deus, lançarmos cada vez mais estrutura nessa rocha que é Jesus, para que mesmo que a tempestade venha, mesmo que o vento sopre, mesmo que as enchentes da vida aconteçam, mesmo que haja os temporais para tentar derrubar a nossa casa vai estar de pé, porque nós continuamos a buscar o Senhor. Cuidado com a autossuficiência, dependa sempre do Senhor. E é interessante que foi o rei Dario quem deu o testemunho de quem era o Deus de Daniel. Olha que interessante. Pessoas de fora, vendo a vida de Daniel, identificaram quem era o Deus que ele servia. Eu leio para você Daniel 6,26, que diz assim: faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, disse Dario, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo,
o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Olha que testemunho poderoso acerca do Deus Todo-Poderoso, vindo do rei Dario. Ao ver a vida de Daniel e o que Deus fez e estava realizando na vida dele, ele pôde contemplar esse Deus vivo. Esse é o nosso Deus, queridos. O Deus a quem servimos é Deus vivo, Ele está sempre em ação, Ele é Deus eterno, Ele permanece para sempre, Ele é indestrutível, o seu reino não será destruído, Ele domina sobre tudo e todos, Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Sirva a Ele, confie nele, porque assim como Ele fez grandes coisas na vida de Daniel, José do Egito, Davi, Abraão, Moisés, Deus também faz na sua vida. Que você permaneça firme no Senhor, que você mantenha a sua fé nesse Deus tão grandioso, nesse Deus tão glorioso. Me veio aqui ao meu coração, não estava anotado aqui no meu esboço, mas me veio aqui ao meu coração um pequeno trecho para eu encerrar, que está em Malaquias, no livro do profeta Malaquias, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 3, versículo 13, onde Deus diz o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Você ouviu aqui o que o texto está dizendo? As pessoas comentando que era inútil servir a Deus. Ora, verso 15, ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Como que dizendo, nós olhamos para quem não serve a Deus, eles prosperam, e a gente aqui passando por tribulações, então não vale a pena servir a Deus. E continua o texto, então, os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Deus não está com seus ouvidos tapados, Deus atenta, Deus ouve. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, ou seja, as atitudes daquele que tem fé e serve ao Senhor, independentemente da situação. Há um memorial diante do Senhor, mostrando para Deus que a nossa vida está firme nele, ou seja, Deus não se esquece, Deus está vendo, Deus está contemplando. Verso 17 diz, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia em que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando para os servos de Deus. Os servos de Deus serão um tesouro particular do Senhor. E diz, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E o verso 18 conclui, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que passagem tremenda, de conforto e consolo a quem serve a Deus. E quem sabe alguém esteja nos assistindo nesta manhã, está dizendo, pastor, eu não tenho servido a Deus. Então fica aqui o apelo, tome esse passo, busque o Senhor, abra o seu coração em servir ao Deus vivo, ao Deus de Daniel, ao Deus que muda a nossa história, ao Deus que nos dá força para enfrentar o que for. E servindo a Deus, você vai perceber que Deus vai honrar a tua fé, e Deus vai permitir que você viva a bênção dEle, o poder dEle, a vontade e o propósito dEle. Quando nós nos aproximamos do Senhor, abre-se um leque de perspectiva de vida, abre-se uma visão de fé
em que dificuldades não são barreiras, em que desertos não é o fim da linha, mas que todos os dias nós caminhamos, porque há um Deus que está conosco, há um Deus que nos ajuda, há um Deus que é o nosso refúgio, o nosso baluarte, há um Deus que é socorro bem presente na tribulação, há um Deus que está conosco sempre. Sirva a Deus no seu coração, em qualquer momento e situação. Que Deus abençoe você e que permita que nós, servos do Senhor, possamos viver momentos especiais na presença de Deus. Eu quero orar com você nesse instante. Eu quero pedir ao Senhor que esteja visitando você aí no seu coração, diante do que você ouviu, daquilo que o Espírito Santo testificou em você, que você estava precisando para se reanimar, para se reerguer. Vamos orar juntos agora. Há uma vida a ser vivida. É bem verdade, a vida às vezes é difícil, mas Deus nos ajuda a viver. Deus nos dá uma vida aqui dentro, para a gente poder enfrentar qualquer coisa que no decorrer da nossa existência nós possamos enfrentar. Então, que você nesse momento você esteja segurando nas mãos de Deus pela fé, e vamos juntos falar com Ele. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, mesmo que de uma forma virtual, nessa transmissão do culto, Senhor, mas o nosso relacionamento contigo não é virtual. O nosso relacionamento contigo é verdadeiro, é real, é concreto, é substância. E nesse instante nós estamos conectados contigo em fé, e cremos que Tu nos ouves, cremos que o Senhor está conosco, e quero Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de poder estar falando ao coração do meu querido irmão, da minha querida irmã, que está até agora, Senhor, juntos nesse culto online. Que Tu estejas abençoando esta vida, que Tu estejas tocando com Teu poder e graça, sustentando este Teu servo, Senhor, sustentando, Senhor, este Teu filho, que insiste sempre em acreditar, mesmo que as circunstâncias queiram dizer o contrário, mas eles acreditam na Tua palavra, eles acreditam na Tua voz, eles acreditam no Teu poder, eles acreditam no Teu Espírito, que é quem tem sustentado cada um nos seus momentos. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós temos uma identidade, em Cristo nós somos chamados a Te servir, e nós queremos fazer isso com integridade. Que através do exemplo de Daniel nós possamos aprender, Senhor, e crescer neste alinhamento com a Tua vontade, Senhor. Ajuda esses Teus filhos a enfrentar. Eu não sei se há alguém que está me ouvindo agora, que está enfrentando algum problema financeiro, Senhor, devido a este isolamento social, de não poder trabalhar, ou aquele que perdeu o emprego, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, ajuda cada um, Senhor, na sua situação, no seu problema, na sua necessidade. Tu és o Deus que provas que é Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida, e eu tenho certeza que o Senhor está cuidando, que o Senhor vai abrir portas, que o Senhor vai enviar a Tua provisão, o Teu favor, porque são Teus servos, Senhor. Abençoe esta família, abençoe esta casa, se com eles, Senhor, protege, guarda, os livra de todo mal, e que a Tua presença, Senhor, seja sentida, seja percebida, e que essa família, Senhor, prospere, que essa família seja abençoada, seja uma família bendita. Nós assim oramos pela fé, Senhor, e na mesma fé que nós oramos, nós também Te agradecemos, Senhor, e cremos na nossa vitória, cremos na resposta à oração. Obrigado, Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço, eu Te bendigo, junto com o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém. Diga amém aí, diga está feito, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bom, queridos, hoje é domingo,
Logo mais à noite, 18 horas, estaremos novamente aqui. Nós vamos celebrar novamente a ceia do Senhor. Se você quiser estar conosco também logo mais, ou então avise outros irmãos, faça contato para se prepararem para participar da ceia do Senhor. Então vamos retornar logo mais às 18 horas com o nosso culto online. Nós estaremos também durante a semana, além de terça-feira e quinta-feira, que são os cultos que acontecem aqui na nossa igreja no meio de semana, eles também serão transmitidos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Então, 19h30 de terça ou de quinta-feira, estaremos aqui. Terça-feira, Pastor Robson, com momento de oração, culto de oração. Quinta-feira, estaremos aqui também às 19h30. Também nós estaremos fazendo uma live segunda, quarta e sexta. Então, nos dias que não tem culto aqui à noite, na segunda, quarta e sexta-feira, eu estarei fazendo uma live no Instagram às 5 horas da tarde, às 17 horas. Já começamos na quarta-feira, falei sobre ansiedade, na sexta-feira falei sobre paz. Então na próxima segunda-feira, ou seja, amanhã, às 5 horas da tarde, esteja lá conectado no Instagram. Nós vamos ter um momento ali de meditação, um momento ali, nós estamos degustando a palavra de Deus num cafezinho espiritual, tá certo? Eu queria também aproveitar e agradecer a todos os nossos irmãos, a todos os membros da igreja que estão utilizando os meios eletrônicos para contribuir na obra do Senhor, dizimando, ofertando. Eu creio que vocês não estão fazendo isso simplesmente porque a igreja precisa, porque a igreja tem os seus compromissos, mas porque vocês amam a Deus. Nós temos aprendido em nossa igreja a semear, nós temos aprendido o valor da generosidade, nós temos aprendido a importância do dar, e nós fazemos isso com amor. Nós damos porque amamos a Deus e nós damos porque somos gratos a Ele. É bem verdade que a Bíblia promete bênçãos e prosperidade para aqueles que são fiéis ao Senhor, mas não é por essa razão que contribuímos, mas é porque amamos a Deus. E nós sabemos que esse momento é um momento que está sendo difícil para muitas pessoas. E quando nós falamos aqui sobre o contribuir, e você que esteja passando por uma situação difícil, eu já soube até de uma pessoa que perdeu o emprego, o dízimo dela foi a sua rescisão. Isso para o coração do pastor pesa, para o coração do pastor bate uma tristeza, né, de uma pessoa que perdeu o emprego. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma fé e acredita que se uma porta foi fechada aqui, Deus pode abrir outra ali. E por isso nós estamos orando para que Deus abençoe os nossos irmãos que estejam passando por algum momento como consequência dessa crise que nós estamos vivendo. Então nós não estamos aqui pedindo a contribuição para tirar de você que esteja num momento difícil. Não é isso, mas de que nós temos aprendido sim a servir a Deus, a honrar ao Senhor também com as nossas finanças, isso com amor e gratidão. Então fica aqui o meu muito obrigado, fica aqui a você que tem podido, você que tem atendido ao apelo, e a você que de repente diz: pastor, eu estou sem recurso, eu trabalhava por conta própria e hoje eu não estou podendo trabalhar. Meu irmão, não fique preocupado de você não poder dar. Se você não tem o que dar, você não é obrigado a dar. Dê aquele que Deus tem permitido ter. E se você hoje não tem, a igreja aqui está à disposição de todos os membros de nossa igreja que estejam passando por dificuldade. Basta você nos contactar, basta você entrar em contato conosco, porque o nosso desejo é abençoar. Esse é o momento que a gente tem que estar junto. É o momento que a igreja é afetada também, mas isso não vai atrapalhar da gente ajudar os nossos irmãos que estejam passando em dificuldade. A igreja não vai fazer vista grossa. Esse é o momento que nós já estamos socorrendo algumas famílias que o alimento já está acabando. A igreja vai ajudar os membros. A igreja, os membros que precisam, a igreja vai ajudar.
e ela ajuda à medida que tenham membros também que têm o seu emprego garantido, que estão recebendo normalmente, estão contribuindo. Aí, isso nos dá a oportunidade de nós ajudarmos os nossos irmãos que estejam passando por tribulação. Então, Igreja de Nova Vida de Bom Sucesso, eu falo agora especificamente a você que é membro desta igreja local. Vamos estar em oração para que Deus faça o povo dele prosperar nesse momento que parece ser de falta. Vamos orar ao Senhor e ao mesmo tempo, se você souber de alguém, você pode ajudar, ajude. Se você não puder ajudar, nos comunique, que nós vamos assistir aos irmãos, principalmente da família da fé. O nosso desejo é estarmos juntos agora nessa situação, até essa tempestade passar, e vai passar em nome de Jesus, de nós podermos estar juntos novamente, estarmos podendo nos abraçar, podendo nos cumprimentar. Isso faz falta, mas enquanto isso, vamos estar ligados, né? Havendo uma necessidade, vamos ajudar de alguma forma. Esse é o momento da cooperação do povo de Deus, tá bom? Então fica aqui o meu muito obrigado a todos aqueles que estão contribuindo, e se você precisar de informações de como você pode fazer isso, nós temos no nosso site, no nosso aplicativo, ali tem as contas da igreja, todas as informações, já colocamos no WhatsApp da igreja também, podemos colocar novamente. Se você precisar de informação, você pode ligar para a igreja durante a semana também, das 8 até as 16 horas, tem alguém na igreja para atender você, para tirar qualquer dúvida. Nós estamos aqui, a igreja está fechada, mas tem gente trabalhando para poder dar uma assistência aos nossos membros, tá bom, meu querido? Que Deus abençoe você, muito obrigado por estar conosco até agora, e nós vamos então encerrar o nosso culto adorando ao Senhor com uma canção. Um bom dia para todos, até logo mais.